Nós vamos dar início a essa aula. Ela vai ser um pouco mais extensa, porque nós vamos comentar alguns assuntos que são necessários para que vocês destravem esse período que vocês vão passar aqui comigo. Alguns são alunos do workshop, outros alunos particular. O objetivo principal da aula de hoje é destravar vocês como terapeuta, como recém-formado, ou pessoas que estão iniciando, porque tem pessoas que terminaram a formação já há algum tempo e não tiveram coragem de iniciar o processo. Assim como eu vejo que muitos de vocês estão passando por esse mesmo processo, outros já são terapeutas há mais tempo, porém não desenvolveram ainda o, o atendimento. Então, essa aula hoje é para vocês entenderem o que acontece com vocês e o que acontece no processo terapêutico. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês avaliarem como que está vocês por dentro. Não é para curar vocês exatamente, não é isso. Mas para destravar, se tem alguma coisa em vocês que estão travados. Porque eu tive que passar várias ferramentas que, no processo em que eu ia aprendendo, eu ia aplicando em mim. E às vezes a gente precisa ter esse olhar para nós. Não concorda comigo? Então, eu quero pedir que vocês prestem atenção, vai ser uma aula muito valiosa, vai ser uma aula muito preciosa, que vocês vão olhar para vocês vão ter as ferramentas, como vocês vão olhar, como que vocês vão destravar, e ainda assim, algumas dicas de como montar o pacote de vocês, como criar a ficha de anamnese, como que vocês vão analisar essa ficha, se está bom, se não está, certo? Então, eu vou pedir para vocês que vocês peguem o caderno, anotem. Tem aluno que é do particular que não está no grupo ainda do workshop, mas aí depois eu vou mandar para vocês. Eu tenho um PDF que eu vou estar mandando para vocês fazer essa análise em vocês. Lá na frente vocês vão entender do que eu estou falando. Então, o primeiro tópico aqui é desconstruindo o mito do ainda não estou pronto. Todo dia nós pensamos em algo diferente, né? Todo dia será que eu preciso de mais um curso? Será que eu preciso de mais uma técnica? Será que vai dar certo se eu fizer desse jeito? Então, nós vamos desconstruir isso hoje. Então, o objetivo é quebrar a crença que paralisa os terapeutas iniciantes e os que impede a colocar em prática o que já sabem. Então, eu tenho muita coisa, eu tenho muito curso. Eu vou falar por mim. Quando eu comecei, quando eu iniciei, eu tinha vários cursos. Aí eu sempre achava que eu estava precisando de mais, e eu sempre queria mais, eu sempre não sentia pronta. E aí tinha os medos que me travavam, não conseguia ir para a câmera, não conseguia falar, achava que eu não ia dar conta, que quando eu chegasse diante do cliente eu ia paralisar, e é assim. E aí você começa, compra um curso, compra outro, compra outro, compra outro, mas na verdade o que você precisa é quebrar esse mito em você. Quando você quebrar esse mito em você, que você não está pronto, as coisas começam a mudar, porque você está pronto, você está preparado, você já estudou para isso. Precisa se organizar, precisa ter um direcionamento, mas já está pronto já para começar. Então, o objetivo dessa aula é exatamente quebrar as crenças que estão que estão paralisando vocês e colocar em prática o que vocês já sabem. Então, o conteúdo, nós vamos falar da falsa ideia de perfeição antes de começar. Eu sempre quero ser perfeita, eu sempre vou lutar pelo perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Então, sempre faça aquilo que precisa ser feito, porque os adultos fazem o que precisa fazer. Mas nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Então, muitos acreditam que só poderão atender quando estiverem
totalmente seguro. Então, isso não vai acontecer. Um paciente diante de você e você vai estar sempre seguro. Nós sempre vamos estar achando que nós não somos suficientes. Mesmo com todos os cursos, mesmo dominando muitas técnicas, eu falo por mim. Há 2 meses atrás, eu tive que atender adolescente que estava com borderline, em estado avançado, juntamente com a depressão. Então, o meu medo, eu nunca tinha atendido uma, um adolescente, uma criança, se a gente for imaginar, e o medo de ir agravar o caso, já com tentativa de suicídio, com automutilação constante. Então, quando nós nos deparamos com essas situações, nós sempre vamos achar que nós não estamos preparados, mas na verdade nós já estamos, porque todo mundo consegue e eu não consigo. Não, sempre você vai ter essa dúvida: será que eu estou pronto? Será que eu estou preparado? E está tudo certo, é tudo normal. É bom que isso aconteça, para que a gente não avance e não exceda alguns sinais que às vezes a gente precisa ver no cliente, ter uma cautela. Isso é necessário que aconteça. Então, essas crenças não podem nos paralisar ou nos procrastinar. Então, eu preciso avançar, mesmo com medo, mesmo ansioso, eu preciso avançar. Eu não posso deixar essas crenças me paralisar. Agir com confiança. Mas eu preciso ter o quê? Uma técnica, uma prática, um segmento, um direcionamento. Então, eu vou estar com medo, mesmo ansioso, mesmo achando que eu não vou dar conta, mas se eu tiver o passo a passo e como fazer, eu vou conseguir. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O preparo que vocês precisam agora é essas técnicas e se organizar. Depende muito da organização de vocês. O segundo tópico é mostrar o que gera, de fato, a experiência do atendimento é o que devolve a segurança. Então, se eu vou lá e eu começo a atender, eu vou me sentindo seguro com o decorrer do tempo. Então, todos nós vamos passar por esse processo. Nós já nos encontramos cheios de trauma desde a infância, então a gente já vem com esse, ai, será que vai dar certo, com essa insegurança, com as crenças que nos limitam, mas tudo aquilo que eu conheço, eu vou levar até o meu cliente. E conforme eu vou atendendo, eu vou pegando e vou me sentindo mais segura. Então, a cada novo cliente, você cresce mais um pouco. Ninguém começa confiante, ninguém. Então, você vai ter que ir lá, mesmo com a timidez, mesmo com a insegurança, mesmo o medo de errar, mesmo com o medo de piorar a situação, porque uma das nossas preocupações maiores é: será que eu vou dar conta? Será que o meu atendimento, às vezes eu preciso acolher o paciente, o cliente, e às vezes eu tenho medo que aconteça que ele piore, o estado emocional dele piore. Mas a gente precisa entender que, mesmo com 10 anos de experiência, nós vamos enfrentar a insegurança diante de casos complexos. Foi o que eu falei, casos que eu nunca tinha atendido e eu tive que me virar. Como que eu vou fazer? O que que eu vou usar? Qual é as técnicas que eu tenho para fazer? Qual que é o meu suporte para chegar lá e oferecer para esse paciente? Eu quero que vocês pensem assim: é um exercício para você estar fazendo durante a semana. Esse exercício chama Destravando o Chamado. O intuito não é curar ninguém aqui. O intuito é vocês aprender a se autodestravarem, é aplicar as técnicas que vocês já conhecem, porque todos são terapeutas. E quais frases você repete para si mesmo como desculpa para não atender? Olha para você e pensa naquilo que você fala constante. Não precisa falar para mim, mas lá eu vou te dar algumas. No PDF, eu vou mandar para vocês. Para você estar fazendo e estar preenchendo para vocês, porque vocês vão se encontrar em muitas frases ali. Então, eu quero que vocês listem num caderno, ou mandem imprimir e ali anota, faz um rabisco. Então, 3 situações. São situações que você superou medo,
E eu quero que você imagina qual que é o melhor e o pior cenário para vocês. Então, a frase que eu quero que vocês entendam é: o que esconde o medo sobre a aparência da prudência ou o perfeccionismo? Então, qual que é o medo sobre a aparência, de ter ou não a prudência, de estar lá atendendo, ou você está buscando um perfeccionismo? Então, algumas frases simples são assim. Eu coloquei essas frases porque são coisas que eu me via diante dessas situações. Então, ainda não estou preparado o suficiente. É aquela coisa de sempre querer mais, sempre eu vou buscar um curso para ir lá, fazer outra técnica, aprender outra técnica. Eu preciso fazer mais um curso primeiro para começar. E se eu não souber o que fazer na hora que eu estiver atendendo? Outros fazem melhor que eu. Eu achava que eu não era boa no que eu fazia. Então, e se eu causar mais um mal do que bem para ele, para o paciente em si? Não sei cobrar, como que eu vou cobrar? Então, eu não posso atender. Se eu não sei cobrar, eu não posso atender. Eu não posso monetizar. Ou, outra frase muito comum: e se descobrirem que eu ainda luto com isso também? Às vezes com a ansiedade, às vezes com a depressão, às vezes com a tristeza, às vezes com o luto. Muitos de nós, às vezes, nos vemos nessas dores. Não sou terapeuta de verdade. Tem gente que acha que só estuda um pouco. Se afunda, porque é um meio de substituir alguma dor, alguma falta, e aí a gente fica estudando, 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 o meio de recompensar algo. Então, ainda me sinto inseguro, mas a verdade é que eu quero que você pense. O que está por detrás dessas frases? Medo do quê? Rejeição, julgamento, erro, frustração. Então, eu quero que vocês reflitam durante a semana sobre isso, porque nós precisamos, às vezes, passar por esse processo, porque às vezes a gente pensa assim: ah, eu vou passar por isso e eu vou conseguir ir lá e atender. E muitas vezes o problema não está na técnica, não está no passo a passo, o problema às vezes está em mim. Então, por isso que eu coloquei essas situações para vocês estar pensando durante a semana. Então, outras três situações que eu quero que vocês listem. O que você superou, ou se foi através, se foi por medo ou enfrentamento. Eu superei o medo através do enfrentamento. Eu tive que ir lá e fazer para poder superar. Muitos de nós conhecemos a terapia como de dentro para fora. Tudo que está dentro a gente coloca para fora e automaticamente o nosso corpo se regenera porque nós colocamos para fora. Inclusive quando nós carregamos mágoa, rejeição, abandono. Então, o medo não é diferente. E às vezes eu preciso ir com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo para me criar um trauma novamente? Não, eu preciso ir consciente, não é rompendo coisas que eu não consigo romper, mas eu preciso tratar e eu preciso destravar em mim para ir com medo, tranquila, apesar do medo, e ir lá e fazer. Então, você vai colocar lá na sua lista três situações que vocês enfrentaram e resolveram. Falei em público mesmo tremendo, é um exemplo. Fui para uma entrevista sem me sentir 100% preparado. Quem nunca? Quem já procurou emprego, quem já trabalhou no CLT, de alguma forma precisou de uma entrevista, sabe o que é isso? Você ser chamado para essa entrevista e chegar lá, não conseguir porque não se sentia preparado. Comecei algo novo, mesmo sem saber o que ia acontecer no final. Começa assim, né? Eu vou fazer algo. Lá na frente a gente vai ver o que dá. Então você vai e começa a fazer, mas você não sabe o final do resultado de tudo isso. Então, disse sim para uma responsabilidade, mesmo com medo. Quem já assumiu uma responsabilidade que teve que lidar com esse medo. Então, eu quero que vocês listem essas crises emocionais que nos causam insegurança, certo? Quando nós estamos com medo, que nós temos que desenvolver algo, mesmo com medo, o estresse, por exemplo, do medo,
o estresse da ansiedade, ele faz com que nosso corpo libere é, neurotransmissores. Algumas pessoas já entendem o que é isso. Então, a adrenalina, cortisol, noradrenalina. E isso vai me preparar para mim lutar ou para fugir. Então, quando eu estou preparado ou para lutar ou para fugir, de alguma forma eu tenho uma carga desses hormônios circulantes no meu corpo, na minha emoção, que vai fazer com que ou eu enfrento ou eu fujo. E a maioria das vezes, a mesma carga hormonal que nos prepara para lutar é a carga que faz nós fugirmos. A gente prefere fugir, acha que vai resolver e não resolve, quando na verdade nós estamos preparados para lutar também. Então, muitas vezes nós precisamos ir, mesmo sem estar preparado. Então, a minha pergunta agora aqui: e se você descobrisse sua força depois de agir? Depois de ir lá e fazer o que realmente precisa ser feito. É que você vai descobrir a força que você tem, o profissional que você é, no seu primeiro atendimento, tete a tete com o seu cliente, de você ir lá e ter autonomia para falar com ele, mesmo com medo, mesmo ansioso, você vai descobrir que você é um baita de um profissional. Aí, depois que você passou por esse processo da liberação do hormônio de luta ou fuga, você foi lá e teve o seu enfrentamento, atendeu o cliente, você vai falar: nossa, como é diferente, como eu estou diferente, quando na verdade a mesma carga de hormônio que te fazia correr é a carga de hormônio que vai te fazer, ou neurotransmissores que vai fazer você enfrentar. Então eu quero que você coloca qual que é o seu pior cenário diante dessas situações. Eu quero que você imagina qual é o pior e qual que é o melhor cenário. Então vamos lá, alguma dica para você entender. O seu pior cenário seria a sensação de ficar travada e se eu não saber o que fazer. A outra situação é o cliente não sentir confiança em mim, eu me sentir exposto ou incompetente. Esses são os piores cenários. Não conseguir ajudar em nada. Então, quando eu estou diante dessa situação, do meu pior cenário, o que eu vou fazer? Ó, uma deixa aqui. Você precisa fazer uma sessão de respiração para você se acalmar, para você se manter no aqui e agora. Só que como que eu vou fazer isso diante do meu paciente, diante do meu cliente? Então, nós vamos pegar isso ao nosso favor. Eu estou travada, eu preciso desenvolver algo, eu preciso fazer uma sessão de respiração e eu estou na frente do meu cliente ali. Nós vamos convidar o paciente a fazer essa sessão. Olha, para você melhorar, acalmar um pouco mais, nós vamos fazer essa respiração agora. E vai junto com ele. Enquanto você ensina, você faz também. Então, isso é uma deixa para vocês fugir da situação de estar travado. O paciente, o cliente, ele não está nem aí se você está travado ou não. O que o paciente quer é que você escuta ele. Se você parar para ouvir ele vai sair dali satisfeito. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira live, Pensa no Fiasco, e eu ia falar justamente sobre ansiedade. E eu comecei a suar frio, eu suava frio, e o suor corria, mesmo com o ar ligado, o suor corria no meu rosto de perceber no vídeo. E aí eu inventei que a internet estava travando. É feio, mas eu estou confessando aqui que eu também já passei por isso. Mas, na verdade, quem estava travado não era a internet, era eu. Então, nós precisamos muitas vezes de passar por essas situações e passar, aplicar as ferramentas em nós todos os dias. Ah, eu estou travado nessa área, eu tenho essa ferramenta, eu vou aplicar em mim. E você começa a perceber que você vai melhorando, você vai se sentindo melhor. Por exemplo, todos os dias de manhã, eu vou lá, eu faço as minhas sessões de respiração, eu começo a me sentir melhor. Então, durante o dia, durante o processo dessa caminhada de aprendizado, de querer romper para ir realmente nos atendimentos, começar a atender os clientes, começa a aplicar em você essas ferramentas. Então, nós vamos agora para o seu melhor cenário, que eu quero que vocês listem também.
o cliente se sentir acolhido logo no primeiro atendimento, conseguir aplicar uma técnica e ver o alívio na hora, porque é gratificante quando você vai lá e você aplica uma técnica que o seu cliente fala: Nossa, eu já melhorei, eu já estou melhor, eu vou sair daqui outra pessoa. Sentir paz e alegria por estar obedecendo o seu chamado, o seu propósito de vida com as terapias. Ter um feedback positivo, mesmo sem ter feito tudo perfeito. E descobrir que eu sou capaz mais do que eu imaginava. Então, nós estamos falando tudo isso para quando a gente chegar lá no workshop, o pessoal que vai participar do workshop, essas técnicas eu já quero que já tenha aplicado algumas técnicas para ir lá e só colocar em prática aquilo que vai ser ensinado, sobre as técnicas mesmo. Então, a insegurança dos primeiros atendimentos, o medo de errar e como lidar com isso. Então, o medo, ele é fisiológico, natural e é necessário. Ninguém pode viver no mundo sem medo, ele é fisiológico. Deus já colocou o medo em nós para que quando nós estamos diante de uma situação de perigo, a gente não corra o risco de vida, por exemplo. Então, tudo que é novo no início sempre vai gerar um medo, sempre vai gerar uma ansiedade, e o erro bem gerido é um professor e não um inimigo. Então, eu posso gerir esse medo em mim. Ninguém nasce terapeuta pronto. Todos se tornam terapeuta no processo. Então, a importância do acolhimento acima da técnica. Eu vou acolher para eu poder aprender a técnica. O acolhimento é a melhor coisa. As pessoas querem ser ouvidas, compreendidas e acolhidas. Então, se você está acolhendo bem, você está compreendendo bem o que ela está falando, tem ética, é bem, acolhe bem, ouve bem, ele já vai se sentir outra pessoa. Então, você precisa ter uma escuta, o que ela está passando, entender, sem julgamento, que as coisas não são bem assim, porque muitas vezes a gente olha para o cliente, ele traz uma enxurrada de problema, e muitas vezes nós vamos olhar, poxa, mas é uma coisa que não faz sentido para nós. Às vezes você vai olhar, você vai falar, nossa, ele está sofrendo por causa disso, e é por causa disso. Cada um tem uma dor diferente, cada um reage a comportamentos e a situações diferentes. Então, uma técnica sem apatia, ela é fria. Se você não tiver apatia pelo seu cliente, se você não tiver um acolhimento, como se você quisesse ser acolhido, você não consegue trabalhar. Ela sozinha, por si só, ela não cura. E se a apatia, a escuta, a compreensão e o acolhimento, por si só, ele já cura. Porque a pessoa se sente tão amada, tão acolhida, tão receptiva, que ela fala: Nossa, eu só precisava disso. Então, no início, foque em estar presente de verdade. Eu estou aqui, eu estou ouvindo e prestando atenção no que ela está falando. E não tem o que fazer, se é certo, se é errado. Não tem o certo ou errado. É você ouvir e escutar. Aproveitar o que o cliente está te falando, contando para você, e você já vai analisando as crenças que ele vem, que ele pode tá desenvolvendo, ou que ele já tem desenvolvido ao longo dos anos dele. Crenças limitantes, sentimento de rejeição, sentimento de abandono. Às vezes a gente fala, nossa, essa pessoa não tem rejeição, ela é uma pessoa boa, tal, a família cuidou bem, tal, mas tem o abandono por excesso. Vocês acreditam que tem abandono por excesso? Às vezes a pessoa, a mãe ou o pai, fazia tantas coisas para suprir aquela necessidade ou alguma coisa, porque ela não sabia, não entendia o que estava precisando naquele momento, que a criança às vezes ficava calado, enquanto na verdade ela não tinha passado. Mas a mãe supriu tantas outras coisas que o choro se calou, mas o abandono de uma coceira, onde a criança não, a gente às vezes não imagina onde está coçando, às vezes a criança não fala. Então tem tudo isso, mas pela fala dela a gente consegue
a trazer já um diagnóstico. Eu não gosto muito dessa palavra, porque diagnóstico quem dá é médico, porém, em alguns casos, como vocês são profissional, eu vou usar essa fala para vocês entenderem do que eu estou falando em relação ao prontuário depois. Então, como que eu vou desenvolver essa postura terapêutica mesmo no início? Então, eu quero que você assuma o seu lugar de terapeuta. O cliente, ele só procura algo que ele precisa descarregar, ele só precisa falar. Mas você é o terapeuta. Você que vai colocar ele no lugar dele, você que vai fazer o controle da sessão, não é ele. Então, você tem o controle, mesmo inseguro, mesmo não sabendo os passos a passo exatamente como dá, mas você é o terapeuta, você já é formado. Se ele te procurou, é porque algo ele precisa de você e você tem para dar. Então, eu quero que vocês pratiquem a escuta ativa sempre. Ouve com atenção, deixa ele concluir a fala dele, mantenha uma postura segura, de autoridade. O terapeuta é você. Então, você tem o controle. Tenha uma rotina com você de autocuidado. Fortaleça o seu emocional, espiritualmente, antes dos atendimentos, para não ficar focado na dor do cliente. Porque o cliente, às vezes, chega com cada situação, com cada dor que nós ficamos penerosos da dor dele. E isso, às vezes, implica, nossa, eu não consegui resolver naquele momento, e às vezes a gente fica com aquilo na cabeça e fica gerando insegurança em nós. Então, sempre deixa a dor do cliente lá, pensa nele só na hora que você estiver montando o protocolo dele, o que você viu, o que você não viu, passou disso, acabou. Esquece ele lá. Tente focar na sua vida espiritual, no seu autocuidado, em aplicar as ferramentas em você. Então, nós vamos falar agora sobre a introdução sobre um plano terapêutico, os primeiros passos para você começar a desenvolver esse plano. O que é um plano terapêutico? O plano terapêutico é um mapa, então você vai mapear. Eu quero que vocês se atentem agora e prestem muita atenção, porque isso aqui vai ser importante para vocês montar pacote, para vocês montar o plano de ação de vocês diante do cliente, para vocês passar essas informações para ele. Então, o plano terapêutico, ele é um mapa. E esse mapa, ele vai direcionar vocês para o processo de transformação do paciente, do cliente. Ele vai organizar os passos a passo do tratamento com clareza. E ele vai trazer esclarecimento ao terapeuta e também ao cliente do que está sendo trabalhado, por quanto tempo você vai fazer, o que você vai aplicar nele durante esse período, porque na primeira sessão você já tem isso, que passar isso para o seu paciente. Ele não é algo engessado, ele não é algo que você vai colocar na prisão ali e vai falar, não, isso aqui eu não posso mudar de jeito nenhum. Não. No decorrer do tempo, no decorrer do seu atendimento com esse cliente, você vai perceber que algumas coisas é como se você estivesse mudando um tabuleiro de xadrez, por exemplo. Você vai estar mudando algumas peças do lugar, para que no final você tenha um resultado legal. Então, não tenha isso como, isso aqui tem, eu fiz isso no primeiro atendimento e vai ficar engessado assim. Não, tenha flexibilidade para você estar mudando, para você saber que aquilo lá é só para te dar um direcionamento e uma clareza. Outra coisa, o seu cliente ele não precisa saber exatamente quantas técnicas você vai usar, porque eu vou fazer isso, porque ele não entende de ferramenta. Você pode falar, porém, o que você vai focar na transformação que você está oferecendo para ele. Quando você estiver diante desse mapa, você vai falar para ele a mudança que as suas ferramentas vai gerar nele. O seu atendimento, o seu tratamento, a sua sessão de terapia, o seu processo terapêutico. Então, eu quero que vocês entendam. O mapa precisa ser feito no primeiro atendimento. Mesmo que depois você vai trabalhar nele novamente, porque muitas vezes a gente
o cliente acha que paga muitas vezes para a gente, só que a gente trabalha no caso deles depois. Quando você vai organizar a ficha, você vai colocar mais ferramenta, vai tirar umas, vai colocar, então você trabalha às vezes 24 horas para esse cliente. Só que ele acha que você só trabalha ali na sessão. Então, o seu cliente precisa entender isso para quê? Para gerar um valor nos seus atendimentos, para gerar um valor financeiro no que você está fazendo. Por que ele é importante? Como havia dito, evita atendimento solto e sem continuidade. Você precisa ter o mapa, por quê? Eu identifiquei que o meu cliente tem um problema de rejeição. Eu estava vendo dentro, quem faz análise corporal, lateralidade é com a mãe. Dentro da outra lateralidade é com o pai. Aí você já começa a colocar ali. Então, você vai ter um segmento e vai começar a observar os casos, por exemplo, eu estou citando a parte do analista, mas a gente pode ver com as outras ferramentas. São insights para vocês estarem organizando o que vocês têm de ferramenta, o que vocês têm de para cada situação e a ferramenta certa no que você vai usar com aquele cliente. Então, evita esses atendimentos soltos. Hoje eu vou atender de qualquer jeito. Não. Se você tem um mapa, você já sabe que uma sessão você vai fazer X, na sessão 2 você vai fazer Y, na sessão 3 você vai fazer W, e assim vai, assim por diante, mas que você não vai ter mais aquela coisa, hoje o que é que nós vamos tratar? Já aconteceu muito disso. E às vezes chegar, ao invés de você aplicar as ferramentas no seu paciente, às vezes o paciente tem que ficar ouvindo a dor do terapeuta ou do psicólogo. E isso é muito triste. Então, nós temos que gerar, porque nós temos que trabalhar, então nós temos que oferecer o nosso melhor. Então, gera confiança no terapeuta e no paciente. Permite medir a evolução dos resultados. Eu tenho um mapa, então eu mapeei aquela dor, eu mapeei esse cliente, eu sei que eu preciso tratar X, Y nele, e aí eu vou acompanhando o quê? Os resultados, porque se eu tive uma sessão em que eu apliquei reprogramação neurolinguística, vamos colocar que o paciente procurou porque ele fica ansioso e ele precisa apresentar no trabalho dele os gráficos, apresentar os relatórios. Então, eu fui lá e apliquei técnicas de PNL nele, e agora eu estou vendo o resultado. Ele já chega com o resultado, e você sabe o que você está fazendo. Você começa a ver o resultado, e isso te anima também. Então, ajuda o terapeuta a se organizar melhor. Então, se eu na sessão, no primeiro atendimento, eu coloquei lá, eu vendi um processo terapêutico de 4 sessões, do exemplo que eu vou estar dando. Então, em uma sessão eu vou fazer X, na outra Y, na outra outro tipo de ferramenta. Então, quando você for analisar tudo isso e você sabe que você precisa ir para a sua sessão com determinadas ferramentas, isso te ajuda a organizar para você não ficar perdido diante do cliente. Valorize o seu processo e mostra para o seu paciente que você tem um caminho e você tem um método, e esse método resolve. Então, ainda pensando no processo terapêutico, nós vamos dividir em algumas etapas. Anotem, principalmente, nome da dor central do seu paciente. Qual que foi a queixa dele principal? Esse é o primeiro passo. Você tem em mente o nome da dor central do que ele estava sentindo quando ele chegou e ele te procurou. Então, identifique, dá um nome, nomeie a queixa principal, o emocional, o comportamento desse paciente diante de você, diante da sessão, o que ele trouxe para você, o que ele está trazendo de lá para você. Um exemplo, eu vou te dar exemplos aqui. Ansiedade. A ansiedade é constante. Essa ansiedade tem medo, essa ansiedade, ela vem com um sentimento de rejeição, ela vem com um sentimento de incapacidade, de paralisação diante de decisões, ou o que ela foi realmente
procurar em você. Então, isso, se a gente for pensar em nomear a dor, ela vai trazer uma clareza para que você tenha foco e objetivo no tratamento dele. Então, o outro objetivo principal, definir junto com o cliente onde ele quer chegar, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Então, você precisa definir com ele, alinhar as suas expectativas e as expectativas deles, são juntos. Você não trabalha sozinho, toma decisões, porém, dentro do tratamento é um conjunto. Você precisa a definir algumas situações e ele precisa entender que aquilo ali faz parte do tratamento dele, do acompanhamento dele. Então, um exemplo, reduzir as crises de ansiedade, você já vai estar aplicando técnicas para isso, fortalecer a autoestima dele. Isso eu estou colocando aqui algumas situações, tipo medo, ansiedade, rejeição, sentimento de incapacidade. Isso já é uma clareza para você já ter, já está em mente, já está pensando, já está, coloca o seu pensamento e já acelerando. O que que você poderia estar usando de técnica? Então, curar as feridas da rejeição, os traumas. O que que você vai fazer? Então, esse é um dos processos que faz parte desse conjunto. Aí nós vamos para a próxima etapa, montar o plano terapêutico dele. Então, o que eu quero que você entenda? Pensa aí em várias ferramentas que você tem aí, que você poderia usar. Eu quero que você pense nesse paciente que eu descrevi aqui. Vamos dizer que esse primeiro paciente é um caso clínico. A pessoa está ansiosa, está tendo crise de ansiedade constante, tem muito medo de rejeição, tem um sentimento de incapacidade diante das decisões, e você precisa resolver isso. Ela já vem com a crise de ansiedade. Então, pensa nas ferramentas que você tem aí. Eu quero que você imagina essa pessoa na sua frente e que você precisa montar o processo terapêutico dela para que você venha lá no final, você vai vender para ela. Então, eu já quero que você vai pensando, o que que eu tenho de ferramenta? Se quiser anotar aí no cantinho, já vai anotar para a crise de ansiedade, um exemplo. Então, eu quero que você, como eu havia dito, eu quero que você fale das ferramentas para o seu cliente, porque vai gerar valor. Só que o seu foco para ela é o resultado que você vai apresentar para ela. Então, eu quero que você pense nessas ferramentas. Quais os métodos que você usará nesse processo? Já anota aí. Eu quero que você pense numa frequência de tempo estimado para que aconteça as sessões, os seus encontros. Vamos acabar, nós não vamos falar mais de sessões, nós vamos falar de encontro. Porque quando nós falamos de sessões, dá uma sensação que nós estamos vendendo uma sessão avulsa lá e não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente entra, tem o seu primeiro atendimento e depois ele passa num processo terapêutico com você, não é isso? Então, eu quero que você pense, quais os métodos você usaria nesse processo? A frequência e a importância para você justificar o investimento dele. Então, você vai falar das ferramentas, você vai falar do resultado, você vai falar do tempo estimado, para que você gere um valor já no coração dele. Lá no final, ele vai ver que vale a pena pagar pelo processo terapêutico. Quantas sessões e qual a periodicidade esse cliente vai precisar estar com você, se encontrando com você? Já pensa aí, porque isso vai servir para você montar os seus pacotes. O que você realmente precisa para começar? Guarda essa informação, porque através da anamnese, das outras informações aqui que nós vamos estar comentando sobre isso, lá na frente nós vamos ter essa tarefinha para vocês. Então, nós vamos pensar o que eu preciso ter realmente preciso para começar, para iniciar meu processo. Então, eu preciso de uma anamnese estruturada, porque através dela eu vou conseguir ter esse diagnóstico do que está passando com ela, de identificar a dor dela, de identificar se eu fazer X ou Y vai resolver o problema dela. Eu vou conseguir exatamente mapear
os pontos que eu preciso fazer uma intervenção durante o meu processo, certo? Então, a anamnese precisa ser bem estruturada, como a gente viu na aula passada. Só que eu quero que você pense assim: olha para a sua anamnese, você está diante do cliente. Esse cliente é o cliente anterior que a gente já falou no caso clínico. A sua anamnese, ela vai trazer esse diagnóstico para você? Na primeira sessão, eu já vou descobrir se realmente o que ela está falando é a dor central dela. Os pontos que eu perguntei na minha anamnese, na minha ficha de anamnese, vai fazer com que eu consiga mapear o tratamento dela, todo o processo terapêutico dela? Então, eu vou colocar aqui, vou perguntar assim para vocês. Tá, ela vai te dar uma visão ampla para você descobrir a dor principal, mas eu quero saber assim, essa dor, essa anamnese vai fazer com que você realmente identifique essa dor? Você vai conseguir fazer o diagnóstico? Então, alguns tópicos que você precisa ter em mente é sobre rejeição, não pode faltar, o sentimento dela, deixa ela expressar sobre isso, para você poder identificar um pouco sobre pré-concepção e a rejeição intrauterina. Qual é o período na infância, a fase adulta, se é abandono? Às vezes o cliente não sabe que ele foi imprintado com trauma de rejeição, às vezes ele não sabe que ele está imprintado com trauma do abandono, ou do abandono da falta, ou do abandono do excesso. Então, ele não sabe, às vezes, nada disso. Aí eu quero que você olhe para a sua anamnese. A sua anamnese vai conseguir te dar, entregar isso? Se ela conseguir te entregar isso, você está no caminho certo. Porque é através da anamnese que nós vamos colocar, fazer o mapeamento e colocar as ferramentas que eu preciso para resolver o problema do meu cliente. E depois eu ainda consiga montar o prontuário dela. Então, eu tenho o meu mapa, eu tenho a dor central, eu tenho uma anamnese bem feita, porque ali, através da anamnese e essa dor central, eu vou conseguir colocar, tirar a ferramenta, excluir umas, incluir outras, às vezes saber, às vezes pensar, não, eu coloquei muita coisa aqui, eu acho que eu vou ficar só com essa ferramenta e com essa aqui, eu já consigo resolver o problema dela. Então, você vai conseguir também entregar um relatório, prontuário dela, olha, você passou comigo, na primeira sessão a gente fez isso, isso e isso, o relatório. E a gente fez, trabalhou isso, trabalhou aquilo. Hoje você está assim, você está assado, você acompanhou encontro por encontro. Então, a sua anamnese, ela precisa te entregar isso. E aí eu quero que você olhe da sua visão, da sua percepção, das ferramentas que você tem, que você vai colher as informações para você poder trabalhar com ela. Então, aí eu quero que você pense na sua anamnese. Então, nós falamos da escuta ativa, já não vou falar mais novamente, e a técnica que eu quero que vocês tenham um olhar para ela, que é o olhar de respiração, é um exemplo que eu estou dando de respiração para o alívio da ansiedade, e algumas outras técnicas que você pode colocar ali. Então, eu quero que vocês entendam essa anamnese, esse cliente que nós já estamos atendendo, ele está diante de você e você precisa resolver o problema dele na dor imediata ali, da ansiedade. E você precisa vender o processo terapêutico porque você precisa acompanhar ele por um período. E aí eu quero que você pense dessa forma, escolhendo as ferramentas para você montar esse pacote. Eu trabalhei uma técnica de respiração, eu fiz uma anamnese bem feita, eu tive uma escuta bem ativa, eu anotei crenças limitantes que ele falou sobre nesse período da conversa. Então, eu já tenho muita informação do meu paciente. Aí eu quero que você olhe, você tem um arsenal. Se você não tem, eu quero que você faça isso. Relacione as ferramentas que você tem. Eu tenho algumas
de PNL, tenho respiração, eu trabalho com hipnose, eu trabalho com. Eu quero que você relacione as ferramentas que você tem para esse cliente que nós estamos atendendo. Esse paciente ele chegou com crise de ansiedade, ele tem muito medo da rejeição, e aí eu quero que você comece a olhar com esse olhar de resolver essa situação. E eu quero que você liste essas ferramentas. E aí eu quero que você classifique depois. Listou essas ferramentas, eu quero que você classifique ela. Ela é de baixo atendimento? Ela é de médio? Sem ela eu vou conseguir resolver esse problema do paciente? Eu posso fazer coisas a mais? Eu coloquei 4 atendimentos, mas eu acho que com 6 eu acho que ficaria melhor. Não, eu acho que esse paciente está um pouco crítico. Eu vou colocar 12 encontros, por exemplo. Eu quero que você liste dessa forma o que você tem. Eu tenho muita coisa, só que está perdida, eu não consigo pensar. Pegue um post-it, põe na sua mesa. Aí você olha o que você tem de ferramenta, procura aí o que você tem e começa a escolher as ferramentas que mais você sente segura com ela. Aí coloca no post-it, coloca um monte, prega na sua mesa, que nós vamos começar a desenvolver para você montar os seus pacotes, certo? Então você vai colocar todas as suas ferramentas que você tem lá. Separa por grau de, essa aqui serve para o começo, essa aqui é para o meio, essa aqui é para mais para frente. Começa a separar ela dessa forma. Depois você pega pega esse cliente como caso clínico e monte um processo terapêutico para ele. Coloque como se você fosse atender ele, como se você já tivesse feito uma anamnese para ele. Pega essas informações para levar para você começar a montar o seu primeiro plano. Agora nós vamos falar do pacote, o primeiro pacote. Então, nós vamos falar de um pacote de baixo ticket. Então, tudo aqui que eu vou estar dando, eu não quero que vocês levem ao pé da letra, eu quero que vocês se inspirem para criar o de vocês. Então, eu quero, para aquele paciente, eu quero aliviar a ansiedade dele, o medo da rejeição. Só que vamos colocar que esse paciente ele não tem muito suporte financeiro para comprar algo de maior valor, certo? Só que ele te procurou, ele precisa dessa ajuda. Você precisa resolver o problema dele. Esse é o objetivo, resolver o problema dele. Se é com 3 sessões, se é com 6, se é com 12, aí é ele que vai definir você conforme o aporte financeiro dele. Só que você sempre vai oferecer o plano maior, nunca o menor, mas nós vamos criar agora o menor e depois vou te dar dicas para você já criar os outros. E nós vamos criar como exemplo. Depois você vai dar o seu preço, você vai colocar suas ferramentas. Então, nós vamos colocar aqui um valor simbólico, tá? Isso aqui é só um exemplo, porque se a gente for pensar em 2 a 4 sessões, se eu for cobrar 290, é bem pouco, né, em vista dos seus atendimentos. Então, você vai dar o seu preço, o seu valor. Então, mas a gente vai coloca aí, a primeira coisa que você tem que definir o valor financeiro, o valor financeiro. Defina o valor financeiro. É o primeiro pacote, então é sobre o pacote, nós não estamos falando de valor individual. Por exemplo, eu coloquei aqui entre 147 a 297, mas isso é um exemplo, não é uma verdade absoluta, cada um vai criar conforme aquilo que já cobra, ou um valor a mais para você fazer o acompanhamento. Então, a duração, valor, o valor, aí você vai definir a duração. Como ele é um pacote de baixo ticket, você precisa resolver o problema do seu paciente, então você vai fazer de 2 a 4 encontros. Então, de 2 a 4 encontros, semanal, uma vez na semana, é o que eu quero que você defina. Então, a quantidade de sessões, de 2 a 4 sessões, eu quero que você
com as ferramentas que você tem, com o caso clínico que a gente já falou anterior. Eu quero que você coloque aqui duas, três, quatro. Quanto que você vai cobrar? Isso é um valor inferior e é o que é o seu plano menor que você tem. Então, quais são? Agora nós vamos pensar nas ferramentas sugeridas. O que que você tem de ferramentas que você pode aplicar? Então, a anamnese com intencionalidade, que é a anamnese para você ter uma clareza e se ter o seu mapa. Então, você vai ter o termômetro emocional, que você vai medir o grau de emocional de ansiedade que ela tem. Aí você pode usar uma técnica que você vai trazer esse alívio para ela, pensando nas ferramentas que você tem. Não sei se você trabalha com bioenergética, com reiki, com reprogramação neurolinguística, e é você que decide. O que é que você pode colocar nessa técnica? Então, exercício de reflexões, você pode dar para ela, você pode fazer, você pode montar esses exercícios de reflexão, você pode montar em PDF e mandar para ela. Então, você pode criar alguns bônus extra para ajudar ela em casa, tipo um mini book de autocuidado, como ela se autocuidar diante da emoção. Então, um áudio de meditação guiada, é isso que você vai decidir. O que você quer? Isso eu estou falando um pacote de baixo ticket, que você precisa cobrar um menor valor, mas você precisa entregar um resultado para ela que resolva o problema dela, não é isso? É lógico que você não vai resolver todos os problemas dela, você vai resolver a causa central. Não foi para isso que ela te procurou? Então, se é baixo ticket, eu preciso resolver o problema central dela. Tem outras coisas, ela vai vir com outras demandas, só que você vai trabalhar na dor principal. Por quê? Porque a gente sabe que com duas, quatro sessões, a gente não consegue resolver muito. Então, a gente vai trabalhar na dor central, certo? Então, com base nesse primeiro pacote de baixo ticket, eu quero que você pensa no seu pacote, no seu segundo pacote, que vai ser de médio ticket. O que que você poderia trazer, vamos supor, para um outro paciente que esteja com o mesmo problema? Nós vamos usar esse caso clínico agora até você terminar de montar os seus pacotes, certo? Então, nós vamos trabalhar. O objetivo desse pacote é trabalhar as emoções profundas, crenças limitantes e iniciar uma reestruturação de vida para quem já entendeu a necessidade de um processo mais consistente. Então, a pessoa entendeu, não, eu não tenho 5.000 para me pagar num processo terapêutico, mas eu vou ter lá 2.000, por exemplo. Ah, eu vou ter R$ 900. Eu não sei quanto que você vai dar, mas eu quero que na mesma linha lá, no mesmo padrão, você coloca lá o valor do pacote, a duração, quantidade de sessões, ferramentas sugeridas e os bônus que você vai colocar e colocar mais nesse pacote que você vai mandar durante esse processo que ela tiver com você, certo? Então, pensando já, colocou lá, relacionou. Aí você vai pensar nas suas ferramentas. O que que eu tenho que eu posso colocar nessas ferramentas? Então, eu tenho a mais. Eu já vou colocar acima de 6 sessões, um exemplo. Ah, vou de 6 a 8 sessões, um exemplo. Ah, seis encontros comigo. Então, o que que você vai fazer? Ah, você vai colocar uma linha do tempo emocional, aí uma técnica de reestruturações de crença, pode ser um TG, um TRG ou um PNL. Depende, isso varia muito do que você tem aí como ferramenta, do que você sabe usar, que você sabe aplicar, que você aprendeu a aplicar. Uma roda da vida, uma redefinição de metas, exercício terapêutico entre sessões que você vai mandar para ela, introdução do processo terapêutico individual. Use ferramentas que você domine. Use ferramentas que você domine.
Pega o que você tem, o que você aprendeu, o que você tem buscado e começa a aplicar essas ferramentas que você aprendeu. Ah, mas eu não tenho muitas. Aí você vai lá, você vai procurar mais algumas para incrementar isso aí. O pacote maior, coloca assim, um pacote imersivo, VIP, o high ticket. Colocou, anotou, coloca lá, relaciona lá quantidade de valor, quantidade de sessões de encontros, ferramentas, bônus, e aí você começa a colocar as ferramentas. Então, um exemplo, como eu já dei os exemplos lá, então, o objetivo desse high ticket é a transformação completa e acompanhamento mais próximo, então, como se fosse uma mentoria, para quem deseja tratar as raízes mais profundas e receber um cuidado exclusivo e direção. Esse imersivo, esse VIP, esse alto ticket, ele é para ter um valor a mais algo a mais. Você vai acompanhar, eu quero fazer isso, então eu preciso fazer isso, eu quero que você me acompanhe durante o processo, porque eu procrastino, alguma coisa assim. Vai vir os medos e eu vou estar aqui com você para te ajudar, para te direcionar. Então, exemplos de ferramentas. Os encontros terapêuticos mais profundos, com reprocessamento emocional, uma escuta ativa, feedbacks estratégicos, técnica de substituição de crença, TRG ou PNL avançada, planos terapêutico completo e ajustável, acompanhamento com feedback via WhatsApp, técnica de perdão guiada, como que você vai induzir a pessoa a fazer, a liberar o perdão. Aí eu gosto muito de usar a técnica da carta. Coloque aí o que você tem de ferramenta. Então, você montou isso, você vai montar o que você pode colocar de bônus aqui. Eu posso mandar um áudio terapêutico pela manhã. Coloca lá. Eu vou colocar tarefas para ela fazer durante a semana, para ela cumprir algumas metas. Aí você vai colocando as ferramentas que você tem. Eu não vou me cansar de falar isso para você poder vender os seus pacotes. Você vai fazer essas definições. Mas eu tenho poucos. Usa, reusa e faça acontecer com o que você tem, com o que você usa. Por isso que eu pedi para você relacionar tudo que você tem. Relacione, coloca nos post-it, que daí você vai ter uma visão assim olhando. Aí você cria lá, pega 3 papéis, coloca assim, três rascunhos do que você vai fazer. Aí você coloca assim, coloca baixo ticket, médio ticket e high ticket. Aí você vem usando as ferramentas, com esse exemplo que eu te dei, vocês vão colocando o que vocês têm de ferramenta para cada pacote. Aí depois vocês montam, porque vocês precisam ter isso numa fala normal, numa fala que vai levar vocês a vender isso para o cliente, certo? Porque vocês precisam fechar no final. Sempre depois na hora do primeiro atendimento, vocês vão dar um alívio legal para o seu paciente, vai mapear tudo, ter um relatório para ele, ó, o seu caso é isso, isso e isso, e nós precisamos fazer isso, trabalhar com isso, com essa ferramenta para você, solução de X, de Y. É dessa forma que eu quero que vocês trabalhem com as ferramentas que vocês têm. Outra coisa, dar nome para esses pacotes. Dar nome que vocês pode ser imersivo, VIP, alto ticket, dá nome, mas você vai sempre falar para o seu cliente. É nome, um nome bonito que o cliente ele quer ver que ele está fazendo hoje, agora virou moda fazer terapia. Então, quando ele vem te procurar, ele já quer algo diferenciado, ele já quer algo melhor. Então, não tenha medo de oferecer o seu melhor para ele. Se ele falar, não, eu não estou no meu momento agora, aí você vai oferecendo um médio ticket, depois, se não tiver nada mesmo, não tiver, porque tudo depende do que ele pode investir naquele momento, você fala, não, então vamos trabalhar assim, porque você não pode ficar do jeito que você está. Então, vamos fazer de 2 a 4 sessões, você vai pagar isso e a gente vai trabalhar isso. Só que precisa ser claro com o seu cliente.
Então, como a gente começou, iniciou, porque muitos terapeutas não conseguem entender, é por conta disso. A maioria dos casos é porque ou não tem um passo a passo, ou não tem uma técnica, ou está com medo. E essa aula veio justamente para mostrar para vocês que tudo isso pode ser mudado e começa a mudar em vocês, começa a mudar aqui. Tudo começa aqui. Então, a nossa aula hoje foi maravilhosa, muitas informações. E eu vou pedir para vocês, montem avalie a anamnese de vocês. Sempre a anamnese pensa nela, sempre ela tem que estar com intencionalidade. Eu sempre tenho que perguntar algo que vai me trazer um resultado para me mapear o meu cliente. E o pacote para vocês montarem, certo? Olhem para vocês, olhem para vocês. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Eu estou aqui para resolver para vocês, para ajudar vocês, pelo menos, a resolverem. Igual eu falei anterior, a anamnese tem que estar baseado no que você tem, no que você precisa e no que seu paciente precisa. Então, não tenha medo de sempre estar inovando. Ai, mas eu na minha anamnese não tinha X, mas agora eu vou colocar porque eu acho que é importante. Aí vai lá e coloca. Ah, isso aqui eu acho que não é importante, então eu vou tirar. Então não tenha medo de estar inovando, de estar mudando, de estar transformando. O cliente ele quer resultado e ele só precisa ser ouvido. E ele precisa, e você sabe que ele precisa da intervenção, mas ele só precisa ser ouvido. Então começa já a trabalhar os pacotes e a semana que vem nós teremos outra aula. Deus abençoe, fica com Deus. Gostou da aula? Certo? Tenha uma ótima semana, bom final de semana. Dá um print, posta lá, manda aqui no meu WhatsApp, que daí eu vou responder.